Então, gente, eu acho que o último culto do ano é muito importante, porque eu gosto de ciclos, sabe? Eu gosto, quando termina uma coisa e começa outra, porque eu creio que Deus está nessas coisas. Deus é um Deus de renovação, de recomeços. Inclusive, eu até estava orando hoje, Deus falou comigo a respeito de recomeço. Quem sabe a gente fala algumas dessas ministrações aí nas células a respeito de recomeços, porque eu creio que Deus é um Deus disso. Então, creia nisso. Coloque seu casamento diante de Deus agora, já, entendendo que está chegando o final do ano. É hora de rever o que passou, o que foi bom, você continua, o que não foi tão bom, você já fala, Deus, não quero mais, e já profetiza um ano abençoado para a sua vida. Abre seu coração para essa palavra, porque Deus falou muito conosco, através dessa palavra. E eu creio que vai falar muito com você também, e que você possa sair daqui com um novo coração, para que tenha um novo casamento. Ah, foi bom? Ok, pode melhorar. Não foi tão bom? Ok, não tem problema, Deus está aí para isso, para transformar o seu casamento no melhor casamento de todos. Ah, mas o outro é melhor, não interessa, o seu vai ser melhor. E o tema dessa palavra é restaurando a aliança. Eu sei que você já ouviu muita coisa a respeito de aliança, mas abre o coração, tenho certeza que Deus vai falar algo novo com você hoje, vai trazer algo novo ao seu coração, e você vai ser grandemente edificado, amém? Mateus capítulo 19, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Agora olha a parte B, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, amém? O Espírito Santo fale muito com você e comigo essa noite. Queridos, o que nós temos visto nas famílias, e que o diabo tem tentado e tem conseguido em muitas, é roubar. O pastor Bela falou isso, não ser roubado pelo diabo. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele vai tentar fazer com a nossa família, com os nossos sonhos. Ele rouba de nós tudo o que Deus nos dá, e o que a gente tem visto é isso, é pessoas perdendo muitas coisas, deixando para trás valores que não poderiam ser deixados para trás, não poderiam ser abandonados, não poderiam ser ignorados e não poderiam ter sido perdidos. E aí você fala em perder algo dentro de casa, o que nós lembramos na hora? Das dracmas. E a Dia falou isso no culto na quinta, e tem tudo a ver, porque a gente perde as coisas dentro de casa. As coisas do casamento não estão fora, estão dentro. Se nós tentarmos ir buscar a solução do nosso problema fora, nós não vamos encontrar, porque ela está lá, onde ela foi perdida, e é dentro de casa. E aí você lê esse texto lá em Lucas 15, 8, eu não vou ler, mas quando ela começa a procurar a dracma, o que ela faz? Ela precisa de uma luz, ou seja, provavelmente estava escuro, e você sabe que se você procurar algo no escuro, você não vai encontrar, é muito difícil de encontrar algo no escuro, provavelmente não irá encontrar, e aí por isso que você precisa de uma luz. E o que é luz? É a palavra do Senhor, é a lâmpada que ilumina, é a lâmpada que abre a nossa visão, que nos faz enxergar. Ou seja, se você só vai conseguir realmente ser feliz, encontrar o melhor para o casamento na palavra. E aí eu quero direcionar para uma coisa, que é a aliança. Se você ler a Bíblia, você vai ler que o casamento é uma aliança. E você vai descobrir, querido, que não tem como ter um casamento abençoado sem dar muita atenção, muita prioridade, se preocupar demais com essa palavra, que é muito mais do que uma só palavra, a aliança que eu fiz com ela, que nós fizemos com Deus e que você também fez. Quando nós pensamos na aliança, nós entendemos que Deus age só naquele casamento que tem aliança. Olha como isso é sério e importante. Deus age no casamento onde existe uma aliança. Se não existir aliança, não tem como Deus fazer as coisas que Ele quer fazer, que Ele precisa e que Ele pode fazer. E é por isso que nós vamos falar muito a respeito da aliança hoje. Nós vamos falar o que Deus colocou no nosso coração. Então que você aí não fique esse bloqueio de achar, eu já sei tudo de aliança.
Abra o coração, deixa Deus falar com você, porque a aliança, ela é importantíssima. E se você sair daqui hoje determinado a viver uma aliança na sua vida, queridos, 2021 pode acontecer o que acontecer, que você vai ter um casamento espetacular. Eu já recebi isso para a minha vida e eu quero viver isso nesse ano, né? Amém. Queridos, a gente sempre ouve falar que Deus é um Deus de aliança, e se a gente olhar para a palavra, nós vemos que Deus fez constantes alianças com o seu povo. E o pastor Vilela sempre falou, e ele fala até hoje, na época do nosso casamento, ele falou assim: casem. A gente ia casar só no outro ano, ele pediu pra gente adiantar o casamento. Meu pai pensou que eu estava grávida, mas era debaixo de uma palavra de obediência. Ele dizia para nós que a bênção, a aliança, ela traz uma bênção, né, pastor? Existe uma bênção para aqueles que se aliançam diante do Senhor. E aliança, o que ela é? Né? A palavra aliança no hebraico significa pacto, significa concerto, compromisso. E todo concerto, todo pacto tem direitos e deveres, né? Quando a gente entra num contrato, quando a gente entra num pacto, num concerto com alguém, nós usufruímos de alguns direitos e pegamos para nós alguns deveres. E isso é aliança. Quando a gente entra numa aliança querendo só o benefício próprio, nós perdemos uma parte, porque nós também temos que fazer com que o outro e com que Deus sejam agradados. A aliança, ela não é uma aliança de uma pessoa só. É impossível você fazer uma aliança com você mesmo. E o mundo quer que você faça uma aliança consigo mesmo. Sem Deus, sem ninguém, eu sou feliz, eu não dependo de ninguém. Não existe aliança de uma pessoa só. E não existe casamento entre duas pessoas. O Senhor quer estar presente na nossa aliança. Quando nós temos uma aliança, nós temos a bênção quando nós cumprimos a nossa aliança. E nós temos consequências quando nós quebramos essa aliança. Isso precisa ficar bem claro para nós cristãos. Porque muitas vezes nós queremos usufruir da bênção, mas não arcamos com as consequências quando quebramos as nossas alianças. Ou melhor, não queremos arcar, né? Porque vamos arcar de qualquer forma, mas achamos que não temos compromisso e não tem problema com isso. A verdade é que o Senhor, Ele deseja que nós cumpramos a aliança e que nós usufruamos da bênção, da graça, de tudo que vem, desse presente que existe ali nesse compromisso. E Ele quer evitar que a gente sofra as consequências de uma aliança quebrada. Por isso a palavra do Senhor nos ensina a dizer não para o divórcio, nos ensina a mantermos a nossa aliança, a lutarmos para permanecermos casados, porque assim nós vamos desfrutar daquilo que Deus faz. E uma coisa, queridos, que a gente precisa ter no coração, essa aliança entre nós e Deus, ela é uma aliança inquebrável da parte de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Deus, Ele nunca vai dar para trás. Ele entrou nesse casamento, Ele foi convidado, Ele estava no dia, Ele é parte dessa aliança. E a parte dele Ele vai fazer. Muitas alianças são quebradas, mas são quebradas por nós mesmos. E aí sofremos as consequências dessa quebra. E eu queria também dizer que as alianças que nós fazemos, elas são firmadas por meio de palavras e atitudes. Grave isso no seu coração. Palavras e atitudes. Quando nós fazemos um concerto com alguém, combinamos, nós falamos e fazemos algo. Ou assinamos um papel. Eu lembro Deus quando Ele prometeu, fez uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais destruiria a terra com água, né? Nunca mais haveria um dilúvio. Ele falou e Ele fez. Ele fez um lindo arco-íris, né? Então as nossas alianças, elas precisam ser baseadas em palavras e em atitudes. Amém. Então vamos começar falando a respeito das características de uma aliança. A gente falou que a aliança ela é inquebrável. Uma aliança é soberana. Uma aliança ela está acima de tudo. E uma aliança, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, ela é tríplice e espiritual. O casamento é sempre a três. É Deus, eu e ela. Eu sempre falei aqui, o dia que eu vi
a Bíblia entrando no casamento antes, eu fiquei muito emocionado. Porque parece que, sabe, que deu para ver Deus chegando antes. Ele preparando aquele casamento, ele estando ali presente, sendo a principal testemunha. Na verdade, o principal é aquele que vai unir de verdade. A noiva é linda. Inclusive eu sempre digo, né? A noiva mais, sabe qual foi a noiva mais linda que eu já vi? Aquela que estava lá no meu casamento. E pior que é verdade. Não sei, deve ser, é Deus, né? É Deus. Mas toda vez que eu olho a foto lá, eu falo, meu Deus, como você estava linda naquele dia. E hoje também, aí eu aproveito para dar uma cantada nela. Aí eu falo, hoje também. Tem que ter esperto, né, gente? Tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Esse dia eu perguntei para ela, você já se maquiou? Ela falou, ainda não. Eu falei, nossa, mas você está tão linda que parece que já tinha se maquiado. É as cantadinhas que ele falou esses dias, sabe? Que é sem graça de tudo, mas acho que dá certo, né? Mas glórias a Deus. Sabe, a noiva é linda, o casamento é lindo, a decoração, o buffet, o noivo também se arruma bonitão aqui. Queridos, mas o mais lindo de tudo de um casamento é Deus. Então, se eu fosse casar hoje, certamente a Bíblia ia entrar primeiro de tudo, porque é representar Deus ali, naquele altar. Inclusive o pessoal aí que passou pelo encontro, né, e vai agora regularizar a situação, vai fazer tudo certinho, aproveita e faz isso. Atrai o máximo que você quiser da presença de Deus, que você puder da presença de Deus. Inclusive lá em Eclesiastes 4:12 fala do cordão de 3 dobras. Ou seja, é o marido, a mulher e Deus. E eu digo, Deus é mais importante de tudo. Tenta ficar casado sem Deus, não vai conseguir. Não vai conseguir. Inclusive, eu vejo pessoas, né, falando, o Carlinhos falou a respeito de cuidar da família, né? E eu fiquei, exatamente isso que eu tinha notado aqui. Só que cuidar da família não é ficar em casa e cuidar da família, é vir para o culto. E graças a Deus que eles vieram. E a Michelle estava mal, ela vai melhorar, já melhorou, né? E eu chamei eles para abrir o culto aqui, em cima do laço. Foi tudo de Deus. Tenho certeza que Deus está em todas as coisas. E ela vai sair daqui muito melhor, o casamento. Porque é aqui que é o lugar de cuidar da família. Não é, eu vou me fechar em casa, vou ficar aqui porque eu tenho que priorizar a família, eu tenho que cuidar. Não vai funcionar. Porque se você tentar ficar casado, não vai dar sem Deus. Não vai conseguir. E é interessante que a Bíblia ela faz um paralelo entre o marido e a mulher e Cristo e a igreja. E é interessantíssimo isso, porque é muito igual. Inclusive, se você estiver bem no casamento, provavelmente você vai estar bem na igreja. E vice-versa. Se você estiver bem com Deus, estiver caminhando firme nas coisas de Deus, crescendo em fé, avançando, é bem provável que o seu casamento também vai estar muito bem. Porque as duas coisas são paralelas, são juntas, elas não se separam. E é interessantíssimo isso. Porque se você pensar, o nosso casamento é o extrato da nossa vida com Deus. O nosso casamento é o extrato da nossa vida com Deus. Se os dois estiverem firmes, bem com Deus, é bem provável que o casamento seja extremamente abençoado. O casamento é muito mais vertical do que horizontal. É muito mais vertical do que horizontal. Quanto mais você buscar Deus, mais você vai ser um marido e uma esposa melhor. Pode ter certeza disso. Quanto mais Deus você estiver no coração, quanto mais você estiver firme, mais você vai ter um casamento abençoado. Grava isso, o casamento é muito mais vertical do que horizontal. Tem gente que fala assim, eu preciso priorizar minha esposa, e aí abandona as coisas de Deus para priorizar a esposa. Está errado, não vai dar certo. Experimenta priorizar Deus para você ver se a esposa não vai ser grandemente abençoada. E vice-versa, se a esposa também experimenta priorizar Deus, você vai ver se o seu marido não vai ser abençoado e o casamento vai melhorar e vai melhorar muito. Outra coisa, não tente aprender sobre casamento no mundo. O casamento não é do mundo. Não foi o mundo que instituiu o casamento. O casamento é algo do céu e você só vai aprender a lidar com o casamento se você olhar para o céu. Se você quiser aprender do corpo humano, tudo bem. A carne é daqui, o corpo é daqui e vai ficar por aqui. Então você vai lá, o médico aprende a mexer no corpo inteirinho. Se você quiser aprender coisas humanas, é aqui. Agora não tenta aprender coisas espirituais aqui.
É coisas do céu. O casamento é espiritual. Ele é tríplice, ele é espiritual. Você só vai conseguir ser plenamente feliz e ter um casamento abençoado se você entender que você precisa buscar no espiritual o tempo inteiro. Então grava isso no seu coração. Começa a tratar o casamento como ele deve ser tratado. Ele é tríplice. Traz Deus. O quanto de Deus tem no seu casamento, o quanto de Deus realmente está dentro da sua casa, o quanto você tem buscado a Deus para resolver as questões do casamento que ainda não estão bem resolvidas. O quanto você tem sido uma pessoa espiritual que busca as coisas espirituais. Talvez Deus chamou você aqui, ou conectou você que está em casa para ouvir isso. O casamento, ele é tríplice, ele é espiritual. Amém. Outra característica dessa aliança, né, do casamento, é que perante o Senhor, ele é inquebrável. Nós temos que entender a aliança do casamento como uma aliança inquebrável. A gente pode até quebrar, como eu disse, mas Deus, ele nunca vai ver aquele casal separado aos olhos dele, porque ele estava ali, ele firmou aquele compromisso e ele não vai abrir mão disso. O Senhor zela por isso, queridos, é o desejo do Senhor. Nunca ore perguntando se Deus quer que você se separe. Isso tem respostas que Deus já deu e a gente fica tentando buscar. Ai, Deus mandou me separar. São raríssimas as exceções. Aí nós precisamos buscar conselho com os nossos pastores, mas de uma forma geral, não há um motivo sequer que o Senhor aprove e fale assim: olha, pode separar, não precisa perdoar não precisa trilhar o caminho da restauração, o caminho do conserto. Sempre vai ser o desejo do Senhor que vocês permaneçam juntos. Sempre vai ser o desejo do Senhor que a aliança seja firmada. Ele estava lá, ele assinou esse projeto, ele assinou esse casamento. Outra coisa que a aliança deve ser é soberana. Quando nós falamos soberana, é porque a aliança ela não pode estar submetida às dificuldades do dia a dia. Às vezes a gente pensa assim: tá tudo bem, vamos ficar casados. Tivemos um problema, uma luta, algo grave, algo muito triste. Estamos livres de cumprir essa aliança. Não, a aliança é soberana, ela está acima dos problemas, ela está acima das lutas, ela está acima do tempo. Existem pessoas que falam assim: mas eu não amo mais. Ela está acima do sentimento, inclusive do sentimento. Se você não tem mais sentimento pelo seu cônjuge, o Senhor pode acrescentar. Nós temos testemunhos lindos de pessoas e casais que não se suportavam mais, não conseguiam sentir amor um pelo outro. Eu digo para vocês, Deus pode todas as coisas, e isso é uma das coisas que Ele ama fazer, que é restaurar o amor, restaurar a relação, restaurar o frio na barriga, restaurar os sonhos. Ele pode. Por isso, entenda, numa discussão, numa briga, entenda que a nossa aliança, ela é soberana, ela está acima das nossas dificuldades. Amém. Queridos, assim como a aliança é feita por palavras e por atitudes, ela também é quebrada por palavras e por atitudes. Nós tivemos um encontro de casais, pastor Edmilson, acho que falou a respeito das quebras de aliança. Eu fiquei surpreendido, porque a gente tem uma ideia errada de aliança. A gente pensa que aliança é simplesmente ser obrigado a ficar casado o resto da vida. Tá bom, eu sei, entendi que é aliança, e que eu não posso separar, que eu tenho que ficar o resto da vida aguentando a pessoa aqui, independente se estiver bem, se estiver mal, se estiver triste, se estiver feliz, se a pessoa descambar ou não, eu tenho que ficar junto. A gente pensa que a aliança é só isso, e não é. A aliança é um pacto de que os dois vão fazer tudo que é possível e buscar em Deus o impossível para o seu casamento. Essa é a aliança. E eu tenho uma aliança de que eu tenho que buscar o quê? Perdão. Eu tenho uma aliança de que eu tenho que perdoar. Eu tenho uma aliança de que eu tenho que investir no casamento. Eu tenho que cuidar, eu tenho que regar todo dia. Inclusive eu lembrei tem uma figurinha da pastora Ada. Já regou sua planta hoje? Já viu essa? Ela tá... Aquilo lá é para o casamento. Já regou seu casamento hoje? Já fez uma coisinha? Seu casamento hoje? Você tem que acordar todo dia e pensar assim: o que eu vou fazer para dar manutenção no casamento hoje?
O que eu vou fazer para que o casamento não desande, não caia na rotina, não vire qualquer coisa, não. Todo dia. Inclusive eu tomei isso para mim, viu? Que não pensa que eu faço isso não. Que eu preciso aprender e preciso fazer muito mais. Não é fácil. A correria do dia a dia, levanta cedo, chega tarde, cansado, muita coisa para fazer, pensar, blá, blá, blá. Eu sei. Só que se você não cuidar, uma palavra que o pastor Eduardo pregou aqui há muito tempo atrás, né? Se não cuidar, acaba. Tudo que não cuida, acaba. E o casamento também. Se você não cuidar, se não investir, e tem muitas quebras de aliança que trazem muitas coisas ruins. E a gente dividiu as quebras também em palavras e em atitudes. Então a gente vai falar sobre palavras. Uma quebra de aliança, ela faz a gente perder o direito de reivindicar as bênçãos. É engraçado como as pessoas saem da aliança e ainda querem a bênção de Deus. Mas a gente só pode exigir alguma coisa quando a gente está dentro daquele acordo, concorda? Quando a gente faz um contrato de qualquer coisa, você descumpriu esse contrato, você saiu fora, você quebrou o contrato, você não pode mais exigir as bênçãos, a parte boa, os benefícios que você tinha garantido ali dentro daquele compromisso. E é assim conosco. E muitas vezes nós permitimos que o nosso casamento ele esteja com a aliança quebrada e a gente morando junto. E a gente vindo na igreja, e a gente vivendo como casal, sem saber que já quebramos a aliança em algum momento. E podemos quebrar de diversas formas. Eu vou falar sobre palavras. Às vezes nós olhamos para Deus e o negamos, mas Deus ele é parte dessa aliança. Quando nós abandonamos a fé, quando nós viramos as costas para o Senhor, nós estamos quebrando a nossa aliança. E ainda tem casais que acham que pode viver fora da igreja, sem Deus, e ter um casamento feliz. É muito difícil, queridos, é muito difícil, porque como eu já disse, o casamento é algo espiritual. Somente o Senhor pode nos orientar o que fazer, como fazer. E às vezes nós negamos a Deus, e isso aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. Eles quebravam a aliança porque eles se voltavam para outros deuses, eles reclamavam da demora do agir de Deus. Nós vamos fazer um Deus para nós vamos buscar do nosso jeito, excluindo Deus dessa aliança. E essa é uma forma de quebrar a aliança. Por isso, se eles não tivessem feito isso, não precisava ter restaurado a aliança várias vezes com Noé, com Abraão, com várias pessoas. O Senhor, até que chegou Jesus, para fazer a nova e eterna aliança. Mas se não fosse dessa forma, se o homem não quebrasse as alianças com Deus, não precisavam ser renovadas. Nós estamos aqui nessa noite para renovar nossa aliança com o Senhor e com o nosso cônjuge. Quando nós negamos a Deus, nós quebramos a aliança. Às vezes o casal, em comum acordo, decide sair da presença de Deus. Isso quebra a aliança, porque Deus se retira. E não tem como nós ficarmos afastados da presença de Deus, reivindicar as bênçãos, porque nós ficamos totalmente vulneráveis. Outro tipo de palavra que quebra as alianças são quando eu nego o meu cônjuge. Quando em algum momento eu profiro uma palavra, ninguém fez isso aqui, tá, gente? Mas eu não gosto mais de você, vai embora, eu quero me separar. A gente não tem ideia do que essas palavras causam no mundo espiritual. Porque quando nós fomos nos casar, nós não falamos palavras, não tivemos que repetir ou falar do coração votos. Eu me comprometo, eu decido, eu faço. Aí no casamento, a gente fala o contrário. O que a gente está fazendo? Quebrando o nosso compromisso, quebrando a nossa aliança. Eu não gosto mais de você, eu não te suporto, eu não quero olhar para sua cara, sai daqui, eu vou me separar, eu quero o divórcio. Quantas vezes nós já dissemos isso dentro da nossa casa, com palavras quebramos a nossa aliança. Outra coisa que nós podemos fazer é amaldiçoar ou maldizer o próprio casamento. Então, nós podemos negar a Deus quebrando a aliança, nós podemos quebrar a aliança também negando o nosso cônjuge, e nós podemos também quebrar a aliança amaldiçoando a nossa casa, amaldiçoando o nosso casamento. Essa casa é um inferno, essa casa aqui não tem jeito, esse casamento aqui está falido. Palavras pesadas, você vai falar, Diário, você está falando isso no púlpito, porque isso acontece na sua casa, onde deveria ser um púlpito, um altar também. Te assusta falar aqui? E lá, tudo bem? Não tem problema?
Nós precisamos cuidar da nossa língua, principalmente quando a gente está chateado, quando a gente está revoltado, brigado, irado. Nós soltamos muitas palavras e às vezes a gente está aqui hoje, nem sabia, mas a aliança do nosso casamento já tinha sido quebrada. Estamos aqui, juntinhos, um do lado do outro, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está te trazendo à memória situações que nós fizemos isso e não tivemos a oportunidade de pedir perdão um para o outro, restaurar essa aliança, mas nós vamos fazer isso essa noite, amém? Uma outra forma de quebrar as alianças é em atitudes. E tem algo que eu queria falar para você, que você grave no seu coração também. A gente ouve direto das pessoas, fala assim: não tenho mais amor, não tenho mais sentimento, não sinto mais nada. Não é o sentimento, o amor que sustenta o casamento, que traz à tona o que o casamento é. É o casamento que traz à tona o amor, a paixão e o sentimento. Reflitam sobre isso. Se você sair daqui decidido, põe uma coisa na cabeça: você não vai separar, ponto. Sabe o que isso vai produzir dentro de você? A necessidade de resolver os problemas. Se eu sei que eu vou ficar o resto da vida do lado dessa mulher, cara, eu preciso resolver os problemas, porque não dá para viver brigando, né? Quando a mulher fica brava, a gente sabe como é que funciona, né? A mulher fica brava, né? E a Dia é brava, viu? Estava conversando com alguém esses dias sobre mulher boazinha e brava. Já viu? Isso aqui é uma boazinha, mas é brava, né? Só quando precisa. Só quando precisa. Mas, gente, você tem que estar decidido. Isso não pode ser algo assim, não, talvez eu separe. Não. Porque é aí que dá o problema. Se não der, eu separo. Aí o cara entra naquela mentira, né? De, eu vou ficar sozinho o resto da vida. Não vai. A mulher também vai ter dificuldade depois. O casamento foi feito certinho, para evitar da gente viver em pecado, evitar da gente viver fazendo coisa errada. O casamento foi feito para que os dois pudessem permanecer firmes na presença de Deus. Então as atitudes são muito importantes. Inclusive não dá para ser aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Eu te amo, mas tá bom, o que você faz que diz que você ama? Eu honro o meu casamento, ok. O que você faz que diz que honra? Olha que só, as atitudes falam também, tanto quanto palavras. Se você fala, tem gente muito somebody love, né? Tem gente que tem o dom de falar, só que falar é fácil, às vezes. Agora, ir fazer, e transformar isso em atitude. Inclusive, eu desafio você, que acha que está aí no casamento, cheio de razão. Toda vez que eu vou falar com Deus um problema do meu casamento, eu tomo uma martelada na cabeça e falo assim: você que precisa mudar. Eu lembro do pastor Vilela, né? Fala que era bonzinho, e é você que tem que melhorar. Eu sou assim. Vai falar com Deus, pergunta para Deus assim: Deus, o que está acontecendo no meu casamento? O que precisa ser feito? Experimenta orar lá: Deus, muda essa mulher, muda esse homem. Deus vai falar assim: você que precisa mudar. Você quer que ele mude? Então muda você primeiro. Mas vai lá você e faz. Você não é o crente? Eu ouço isso direto de Deus. E eu vou lá, aí vou orar, falo, não estou nem ouvindo sua oração, está na Bíblia que se você tiver brigado com a sua mulher, você não. Então as atitudes que a gente faz quebram essa aliança. E a gente acha que é só separar que quebra a aliança. Não é. Trair é algo muito sério que quebra a aliança. E não é só trair com outra pessoa, tem diversos tipos de traições que a gente pode cometer dentro do casamento, que quebram essa aliança maravilhosa, que traz tanta bênção, que traz a presença de Deus. Quando você mente, é uma quebra de aliança. A pessoa está confiando em você, está depositando em você a confiança dela, está deixando na sua mão o coração, está achando que você está tanto quanto ela envolvido, preocupado, honesto no casamento, e a pessoa vai e mente. É uma quebra séria de aliança. Quando você abandona o outro, deixa o outro se virar com os seus sentimentos, com os seus problemas, está quebrando a aliança. A indiferença, você tem que demonstrar com suas atitudes que você quer ficar casado, que você quer resolver o problema. Eu quero resolver o problema, tá bom, mas a sua atitude tem que dizer isso também. Ok, eu quero resolver. O que eu vou fazer saindo dessa porta? O que eu vou fazer amanhã cedo? O
O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer esse resto de ano? O que eu vou fazer ano que vem? Atitudes precisam ser feitas. E sabe, queridos, grava outra coisa aí. Não dê para o seu cônjuge o que ele merece. Pode ser que alguém dê um soco, um empurrão, uma palavra. Não dê o que ele merece. Dê o que a aliança que você fez manda você dar. Não é fácil. Concordo com você, não é fácil. A gente batalha com a carne o tempo inteiro. Eu estou com a razão, eu estou certo, eu não vou fazer. Ele não merece, eu não vou. E Deus fala, você tem que fazer, porque eu te capacito. E a aliança é comigo primeiro, depois é com o outro. E a gente vai ter que ir lá e vai ter que se virar. E eu sei que não é fácil, mas é isso que Deus quer que você faça. Esse é o caminho. As atitudes podem quebrar e quebram a aliança. Violência. A violência que a gente promove dentro de casa. Sabe, às vezes não é só bater não, é ser agressivo. É querer se impor na força. É quebrar as coisas. Não, isso é quebra de aliança. Não foi isso. Não foi esse o acordo que você fez com Deus e com o outro, não. Muito pelo contrário, então tome muito cuidado. Porque quebra de aliança atrai o quê? Maldição. E aí as pessoas ficam se perguntando, por quê? Por quê? Por que que as coisas estão acontecendo? Por que que eu não estou bem? Por que que eu vejo os outros casamentos, todo mundo feliz, todo mundo bem, crescendo, avançando, e o meu não? Cuidado com as quebras de aliança, porque isso atrai muito maldição. E agora? E agora a gente quer falar de como restaurar, né? É muito bom a gente ter hoje a oportunidade de restaurar a nossa aliança. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre dá oportunidade, né? O povo de Israel teve muitas oportunidades de restaurar a sua aliança com o Senhor. E esse mesmo Deus está dando para nós, para mim e para você, uma nova chance essa noite. Uma nova chance de viver um tempo novo, de restaurar. O rapaz que fez a nossa aliança, um ourives, ele não é daqui de Campinas, ele, quando a gente foi lá e conversava com ele sobre a aliança, ele sempre fazia uma explanação assim sobre a aliança, que a aliança tem que ser inteira, que a aliança não pode ter remendo, que a aliança não pode ter começo nem meio nem fim, ela é uma coisa eterna, e é assim mesmo que a aliança deve ser. E Deus é maravilhoso porque Ele é o ourives perfeito. Ele é aquele que conserta, se caso foi quebrada a nossa aliança a ponto de não dar nem para ver a emenda. Que Deus é bom. Ele faz mais do que nós pedimos e mais do que pensamos. E assim como nós quebramos as alianças com palavras, nós também podemos restaurar as alianças com palavras. Nós precisamos dizer de novo palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E palavras como: eu te perdoo, eu te amo, eu me importo com você, eu amo a nossa família, eu quero estar casado, eu quero ter planos e sonhos com você. Tudo isso tem um peso espiritual, queridos. Assim como a palavra maldita tem, a palavra bendita também. Deus, Ele firmava as suas alianças por meio de palavra. Tanto que até um tempo atrás era assim que um homem fazia um compromisso com um colega, com um amigo. Ele dava a sua palavra, porque a palavra tem um peso espiritual, tanto para destruir como para reerguer um casamento. Então vamos hoje ter a oportunidade de falar palavras de bênção para o nosso cônjuge, de retirar palavras ditas que podem ter quebrado a nossa aliança e colocar neste lugar palavras que vão restaurar completamente o nosso casamento, porque serão ditas aqui na presença de Deus. Ele é nosso Senhor, Ele é testemunha, Ele é nosso ajudador. A palavra que inspirou o nome do nosso Ministério de Casais aqui da igreja é Colossenses 3:14. E fala que Deus, o amor de Deus, Ele é o elo perfeito, é o que une todas as coisas. E Ele está aqui. Ele está aqui para consertar qualquer quebra nas nossas alianças. E nós vamos fazer isso com palavras e também com atitudes. Amém? Exatamente. Aquelas atitudes são muito importantes. E hoje nós vamos começar algo.
nós já vamos ter uma atitude. E às vezes a atitude é olhar no olho, é coragem para falar aquilo que a gente precisa falar. Sabe, às vezes a gente sabe que tem que falar, perdoa, eu quero ficar bem, eu te amo. Só que falta aquela atitude para ir lá e fazer. Eu até pensei, você olha para o seu cônjuge e fala em uma palavra o que foi esse ano, 2020. Se você fosse resumir em uma palavra o casamento de vocês esse ano, seria qual? Falou já? Atitude. Quem está sozinho, pede para Deus falar lá, você fala aqui. E agora fala para 2021, como é que vai ser? Ela profetiza. Atitude. Atitude. Olha no olho do outro mesmo. Fala mostrando que esse negócio vem do coração. É sincero, é verdadeiro. É o desejo de verdade lá do fundo do coração. E Deus vai olhar, vai ver lá de cima e vai abençoar para que isso se torne realidade. Nós demos ali na entrada um pedacinho de algodão e um limpador de metais. Todo mundo limpou a aliança? Quem não limpou, tem mais lá, tem bastante. Pega lá e limpa. Eu faço isso direto. Só que eu faço lá em casa com batom. Quem já fez com batom? Ninguém, gente. A Sueli fez. Eu aprendi com a minha sogra, ela que ensinou. Você passa um batom, eu pego aqueles batom velho, sabe, lá da Di, passo numa toalha de papel. Nem sempre é velho, ele pega qualquer batom que ele achar na casa. A aliança é mais importante, né, não? Eu inutilizo o batom, mas pelo menos a aliança fica brilhosa. E eu pego, faço um risco de batom, aí você esfrega a aliança assim, ó. Você vai ver que vai ficar preto, igualzinho ficou o algodão aí. E tira, dá um brilho novo. E eu amo ver aliança brilhosa. Eu não gosto de ver aliança suja, riscada. Não gosto. Porque representa talvez o cuidado que a gente tem com o casamento. E assim como a gente tem que fazer brilhar a aliança sempre, eu quero profetizar um casamento que brilhe. Amém. Que salte aos olhos, sabe? A gente tem que fazer tudo o que for necessário para o nosso casamento ser aquele casamento abençoado, gostoso de estar. O pastor Vela falou, né, de não ser chato. Eu também sou. Eu estou lutando, estou buscando. A Di sofre comigo, né? Eu sabia que ela ia aproveitar a oportunidade. Mas eu sei que eu sou chato. Ele é cri-cri, gente. Tá vendo? É coisa de militar, né? Mas tudo certinho, bonitinho. É chato. A Sueli está confirmando, né, Olis? Eu acho que tem alguma coisa. Deus está falando por aí. É. Sabe, tem que tomar cuidado, senão a gente torna um ambiente desagradável. A pessoa não vai querer estar ali. Ela vai querer, vazar. Homens, não façam a sua casa ser pior do que quando ela está com a amiga no shopping, senão ela vai viver lá. Não é verdade? Faz a sua casa ser o lugar mais gostoso do mundo. Se preocupar com coisinha pequena, coisa que não tem nada a ver, é móveis e tal. É um carro que arranha. Eu já ouvi o José Gonçalves falando, né, do carro. A mulher dele ligou para ele, tinha acabado de comprar um carro, não lembro, acho que é um C Palace, não sei qual aí. Aí tinha acabado de comprar, ele deixou com ela e foi viajar para pregar. Aí, depois do culto, ela ligou para ele: amor, aconteceu alguma coisinha aqui. Que foi? Arrebentei com a frente do carro. Ele parou. Essa hora tem que ser sábio. Aconteceu isso comigo também. Ela me ligou desesperada. Estava no Haiti? Nem lembrar. Foi mais de uma vez, né? Mas essa foi pior. Teve um dia que ela ligou, tinha batido atrás de um carro assim: amor, você consegue vir aqui? Eu bati o carro e tal. E o cara tá chato aqui, tá acima de mim. Aí ela foi esperta, né? Eu não podia ir na hora. Aliás, eu ia ir, né? Só que aí ela falou assim: não tem problema não, moço. Meu marido é sargento, ele tá vindo aqui. O cara falou: não, pode deixar, eu já tô. E partiu. Aí ela ligou: não, amor, não precisa vir mais não. O cara foi embora. Foi interessante, mas me ligou algumas vezes. Mas sabe, homem, dá vontade de falar assim: meu Deus do céu, você está de brincadeira de novo? Você dirige mal demais. Não. Sabe o que ele fez? Perguntou: como você está? Você está bem? Você machucou?
Nossa, aí sim. A mulher vai, nossa. Aí eu dizer que perguntou assim, e como... Ah, não, eu tinha atropelado uma vaca. Como a vaca está? Aí depois, em terceiro lugar, e o carro? O carro acabou com a frente. Não tem problema. Fique em paz. Amanhã eu ligo para o seguro e vamos dormir tranquilo. Meu Deus do céu. A gente não coloca coisa na frente de gente, não. Não coloca animal na frente de gente, não. Isso não dá certo, gente. Pelo amor de Deus. Onde está escrito na Bíblia que é marido e mulher e cachorro? Marido e mulher e gato. É tríplice, não é 4, 5, 6, 7. Não tem jeito, gente. Para com isso. Prioriza o seu casamento e você vai ser muito feliz. E hoje a gente vai ter oportunidade. Nós vamos agora orar. E por fim eu só queria falar assim, ó, o propósito do casamento não é a felicidade. A felicidade está dentro do propósito. Se você cumprir o propósito de Deus para o seu casamento, lá vai estar a felicidade. E você vai ser muito feliz. Eu tenho certeza disso. Quanto mais Deus estiver na sua vida, mais você... Eu falei na pregação da Marco, quanto mais a gente sabe da Bíblia, menos a gente erra. E quanto mais a gente tem Deus na nossa vida, mais o nosso casamento é feliz e abençoado. E assim como nós temos que dar um brilho na aliança, manter, investir, cuidar, é assim também do casamento. Todo dia é preciso fazer uma coisinha para que o casamento permaneça feliz, abençoado. Amém? Vamos ficar de pé? Chega bem pertinho aí do seu cônjuge. Do seu cônjuge você pode. Sabe, queridos, eu queria começar orando com você a respeito de pedir perdão a Deus pelas quebras de alianças que nós talvez fizemos com certeza, na verdade. Certamente a gente fez algo. E a gente precisa pedir perdão a Deus. A gente precisa reconhecer que isso foi um erro e foi sério. E não é só traição. Não é só algo grande, não, é coisas pequenas. Nós temos que valorizar a pessoa que Deus colocou do nosso lado. E às vezes a desvalorização é uma forma de quebra de aliança. É uma ingratidão muito grande com Deus. A gente não valorizar uma pessoa que Deus colocou conosco para caminhar pela vida inteira. E a gente corre esse risco. Às vezes a gente faz até sem querer, mas faz. Isso também é quebra de aliança. Então a primeira coisa é pedir perdão a Deus, falar, Deus me perdoa, eu reconheço que eu falhei muitas vezes, eu machuquei o meu cônjuge muitas vezes, eu magoei, eu entendo, eu não fiz o que o Senhor mandou eu fazer, eu não obedeci a Tua palavra, eu não entendi direito o que era o casamento e por isso eu errei, eu te peço perdão. Hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu tenho outra mentalidade, hoje eu entendi o quanto é necessário trazer o Senhor para a nossa vida. E depois, querido, eu quero que você, com toda a fé que existe dentro do seu coração, você creia que hoje, Deus está refazendo uma aliança. E refazer não é remendar a antiga, não é fazer algo em cima de algo que não está legal, é fazer de novo. Façam, hoje o pastor Vilela, eu vou chamar eles aqui, pode subir, pastor, pode vir aqui já. Ele vai fazer aquela oração, mas não faz de qualquer jeito, não. Faz de coração. Se você quiser, muda um pouquinho o que ele falar. Mas faz os seus votos. Aquilo que você quer que seja o seu casamento. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma nova, olha só a palavra, nova aliança. E vai ser diferente, porque você vai agir com palavras e com atitudes diferentes do que foi ano passado. E eu tenho certeza que a colheita também vai ser diferente. Sabe, queridos, graças a Deus, que com toda essa pandemia, famílias sendo atacadas fortemente pelo inimigo, a nossa igreja quase não teve problemas. Mas isso é fruto de uma igreja que tem Deus dentro de casa, tem Deus na sua família, prioriza Deus. E glórias a Deus por isso, nós cremos. Nós profetizamos um 2021 abençoado, cheio da glória, da alegria de Deus dentro das famílias. E no final nós vamos cantar, se der, Deus de alianças, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tira a aliança.
Amém. Cadê o Alquim? Amém. Seu cônjuge está por aí, laça ele aí. Chama o marido, chama a mulher. Estejamos juntos nesse momento, para que nós possamos fazer essa renovação de aliança. Vamos tirar a aliança aqui, o Giovanni mandou tirar. Muito bem. No domingo eu falei sobre a luz, sobre brilhar, né? O nosso casamento também tem que ter um brilho. Eu, quando limpei minha aliança, tirei tanta impureza ali, né? No desgaste do dia a dia, né? Nos afazeres, a gente não para, né? Não para, nem olha. Às vezes você está perdendo o brilho, você nem percebe. O Giovanni é mais esperto, que ele pega o batom, ele olha para o batom e lembra da aliança. Não sei porquê, mas assim como eu tirei a impureza ali, essas coisas vão ajuntando no nosso dia a dia, a gente não percebe. Se nós não pararmos para limpar, para fazer dar um brilho, vai perdendo, vai ficando opaco. São tantos afazeres, tanta responsabilidade que a mulher muitas vezes tem com a família, a gente também dentro de casa, trabalho, contas para pagar, o dia a dia. Pare, aprenda a parar, aprenda a dar um tempo, larga um pouco a criançada, porque senão, muitas vezes quando você decidir parar, você vai olhar, você não tem mais casamento, perdeu tanto brilho, que você perdeu ele de vista, perdeu dentro de casa e não acha, porque não tem brilho. Enquanto é tempo, invista, pare, aprenda a parar, a valorizar. Graças a Deus nós sempre buscamos passear, dar um tempo, mas às vezes demorava um pouco, e agora a gente sempre tem feito isso, graças a Deus. Parar, investir só em nós dois. Não passa um aniversário de casamento que a gente não dá uma saidinha, sabe? Não é saidinha da prisão não, mas é uma passear juntos. Agora nós somos aqui em Serra Negra, sabe? Pegamos um hotelzinho baratinho. Um dia passeamos lá em Pedreira, economizei um dinheirinho para comer numa churrascaria com ela. Paguei um lanche à noite, lá em Pedreira passeando, lá em Serra Negra passeando. Amado, você não precisa ganhar muito não, sabe? Invista no seu casamento. Não valoriza essas coisas, então aprenda, deixe de ser tonto, ser estúpido, e valorize, tá? Porque eu deixei de ser. Então invista, que sempre esteja brilhando. Quando a gente olhar assim, veja o brilho. Talvez você não está com o seu cônjuge aí, mas ore, sabe? Você e Deus, enquanto a gente estiver fazendo aqui, vai aprendendo. Mas não merece, que nem ele falou, Giovanni. Sabe, amado, eu gosto de pregar, vocês que me conhecem, nos casamentos e aqui na igreja, né? Por Mateus 24, 12, no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é deixar de dar ao outro aquilo que lhe é devido. E ele citou, né, não sei se citou Coríntios, né, mas 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 diz: o marido pague à mulher aquilo que lhe é devido, e a mulher, da mesma maneira, pague ao marido. Nós temos uma dívida, e essa dívida é o amor, e nós pagamos. Nós somos, porque somos honestos, nós não somos pessoas de iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade, e iniquidade é deixar de pagar aquilo que é devido. E Deus diz: a ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor. Amor é uma dívida que nós vamos ter enquanto nós vivermos. Nós vamos ter que pagar nossa dívida. Quem deixa de pagar diante de Deus está cometendo iniquidade, o pecado da iniquidade. Então eu pago o carnê das Casas Bahia, do BV lá, que é aquele que financia carro.
porque eu sou uma pessoa de equidade honesta, e não porque o dono da Casa Bahia, o dono do BV merece, que ele é um cara legal e merece. Não, é porque eu tenho uma dívida. Minha mulher merece ou não mereça? Se bem que ela merece muito mais do que eu posso pagar. Eu vou pagar sempre o amor para ela, e a gente tem um pacto de pagar um ao outro aquilo que é devido, que é o amor. E o amor de Deus está derramado no seu coração. Então quem deixa de pagar, perde esse amor, o amor esfria. Enquanto você pagar, você vai ter este amor. Olha aí para sua esposa, que eu já preguei demais. Só para falar uma coisinha, Giovanni. No casamento não é bom a Bíblia entrar primeiro, tá? É bom, assim que entrar a noiva, a primeira coisa que entra depois das pessoas é Deus. Porque quando nós estamos sendo abençoados no altar, Deus está entrando no nosso casamento. Esse é o simbolismo importante. Porque depois vai entrar florista, vai entrar gente com a plaquinha, que não tem nada a ver, vai entrar um monte de bobeira. Então, o que mais se valoriza é Deus, tá bom? Então entra a noiva aí, a Bíblia entra no casamento, Deus entrando naquele momento que vocês pedem a bênção dele no casamento de vocês, que vocês fazem aliança. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos orar não, pega a aliança aí, o marido pega a aliança da esposa. Você será o primeiro a falar, não é? A mulher escolhe, tá? Ela escolheu, que eu que mando. Vamos lá. Ela falou, tanto faz. Amém. Amados, olhem nos olhos da mulher e diga assim: em primeiro lugar, eu quero pedir perdão por tantas vezes que com as minhas palavras eu te feri. Eu te peço, me perdoa, porque eu sei que eu quebrei a aliança naquele momento. Mas nessa hora eu declaro que irei dizer palavras de bênção, porque você é um presente de Deus para a minha vida. E eu não quero que fique apenas em palavras, mas ao renovar estes votos, esta aliança contigo, eu quero que as palavras se tornem vida com a prática delas. Eu quero mostrar com as minhas atitudes que a minha aliança contigo está firmada em Deus, e nele ela nunca se quebrará. Eu quero dizer que eu te amo e pagarei com amor essa dívida pelo resto da vida, porque eu sei que Deus está nesta aliança e Ele me capacita e me dá toda a provisão que eu necessito para pagar este amor. Eu te amo e quero ser fiel a Deus e a você pelo resto da minha vida, em nome de Jesus. Coloque a aliança agora da sua esposa. Receba esta aliança como a prova ou como sinal do compromisso que eu tenho contigo, em nome de Jesus.
que as minhas atitudes, que as minhas palavras demonstrem o meu amor por você. Eu quero dizer que eu tenho muita gratidão a Deus por Ele ter me dado você. Você é o melhor presente que Deus me deu. O meu companheiro, aquele que está sempre ao meu lado quando eu preciso. Eu quero ter sempre palavras de motivação para falar para você. Eu quero te levar cada vez mais perto de Deus e que eu possa ser uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira à sua altura, aquela que você busca, aquela que você sonha. Eu quero ser essa mulher ao seu lado todos os dias da minha vida. Eu te amo. Recebe essa aliança como sinal do meu compromisso diante de Deus, em primeiro lugar. Que você possa sempre se lembrar que lá em casa vai ter sempre alguém esperando por você. Amém, glórias a Deus. E agora, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, uma aliança renovada. Pode beijar a noiva sem máscara, a esposa sem máscara.